Aí está todo o time reunido, toda a equipe reunida. Minha querida amiga Imperadão Aida Maciel, seja bem-vinda. Tássia, conversamos no início do programa, do jornal. Meu amigo Eliezer, seja bem-vindo. João Magalhães também já conversei. Olha, ninguém pode ser preso, né? Nem mais candidato, agora também eleitor pode também mais, a não ser, como disse o João, flagrante delito ou crimes... Condenação de crimes inafiançáveis. Condenação de crimes que são considerados inafiançáveis. Então, preciso ter cuidado. Antes de conversar com os meus amigos, nós vamos acompanhar uma reportagem do Raimundo Lima, mostrando exatamente o que nós acabamos de falar, fazendo um resumo também de outras situações, que nós tratamos no quadro Papo do Cafezinho. Raimundaço. Faltando 5 dias para a votação das eleições gerais de 2022, a Justiça Eleitoral, de acordo com a legislação, inicia nesta terça-feira uma série de proibições. De acordo com esse advogado, uma delas é que de hoje até 48 horas após o pleito, nenhum cidadão em dia com as obrigações eleitorais poderá ser preso, salvo algumas exceções. Em casos de sentença condenatória de crime inafiançável, desrespeito a salvo-conduto ou em caso de prisão em flagrante delito. A propaganda eleitoral também está chegando ao fim. A partir do dia 29 de setembro, será justamente o último dia que poderá ocorrer as propagandas eleitorais gratuitas em rádios e TVs. Da mesma forma que será o último dia que poderá ocorrer os debates em rádios e TVs. Só que há uma exceção, há um prolongamento que a Justiça Eleitoral permite que haja os debates eleitorais até às 7 horas da manhã do dia 30 de setembro. As redes sociais se tornaram o cenário mais usado pelos candidatos para buscar votos ou criticar os adversários. Por isso, esse juiz eleitoral alerta para o eleitor ter cuidado com a desinformação por meio de fake news. Anonimato, a criação de perfis fakes, nós temos como descobrir e nós vamos apurar com toda certeza. A denúncia chegando, te observando, vai ter apuração e se tiver algum irregular, a punição futura. Para garantir a lisura do pleito, as proibições se estendem até o dia da eleição. Além da proibição de levar aparelho celular para a urna de votação, também ficam proibidas qualquer manifestações que possam configurar que alguém esteja pedindo voto. Não pode haver o compartilhamento de praguinhas, ou seja, do adesivo, ou até mesmo das numerações que você quer que outro eleitor, ou seja, você não pode buscar convencer outros eleitores a votar em seu candidato. Da mesma forma que não pode haver mais passeatas, carreatas, carros de sons, manifestações ou até mesmo aglomeração de pessoas com as mesmas vestimentas tentando convencer outros eleitores. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste. Olha, agora eu vou começar com a Aida Maciel. Edna, nós temos aí esses prazos que são estabelecidos pela Justiça Eleitoral, mas agora o que tem de gente presa, você sabe disso, né? Nós já estamos aí há mais de 20 anos cobrindo eleição, você sabe disso, o que tem de gente presa, né? Bebida, baderna, é tradicional, né? Aí no dia da eleição, boca de urna, compra de voto, quer dizer, mesmo com a proibição, mas esses crimes aí são cometidos, sempre tem muita prisão nos dias que antecedem a eleição, 2, 3 dias, e no dia da eleição, né? Exato, porque infelizmente, né, nessa época as pessoas parece que esquecem de todas as regras. Tanto é a vontade que tem de seu candidato ganhar. Mas todo mundo já está cansado de saber que não se pode fazer boca de urna, que não se pode cometer, não se pode se exceder. E nós, os meios de comunicação, estamos sempre falando dessas regras. Então, é carro de som, é santinho jogado lá no meio do local de votação. Além da sujeira,
não se pode fazer boca de urna, né? E existe a distância apropriada, enfim. Agora nós temos mais alguns detalhes que devem ser observados em relação ao uso do celular. Arma eu já nem digo, porque está tendo tanto polêmica em volta da arma. Eu não sei o que a pessoa vai fazer armada para votar, né? Mas se você estiver no seu trabalho, ou mesmo tendo porte de arma, você tem a distância exata que você pode ficar. Então, assim, as regras, elas são de todos os anos, elas só foram modificadas aqui e ali, mas a gente sabe que acontecem prisões, as pessoas bebem, vão fazer baderna onde não devem, carro de som, enfim. Infelizmente, Douglas, a gente que cobre sabe que acontece, mas também não há um controle total, não tem como controlar. Então as pessoas que têm que ter bom senso, você está indo votar, escolher quem você realmente quer, festeja depois, né? E faça festejar, mas... tente convencer seu amigo, seu colega, seu familiar antes, né? A gente teve tantos dias, aí agora na reta final, no dia, na hora, você acha que você vai convencer alguém, né? Então tem que ter muito cuidado e ver, ler, estar por dentro da lei eleitoral para não cometer nenhum delito. Meu amigo Eliezer Rodrigues, hoje está com os olhos de chinês, amiudado, mas isso mesmo, isso aí nós estamos na terça e isso é por dia mesmo, eu sei que é isso. Estou falando aí para esclarecer para as más línguas, trabalho, viu? O rapaz acorda cedo para fazer o comando geral e fica até agora. E depois fica as más línguas aí com... Eliezer, vem cá, tem uma história aí da bebida alcoólica também, que não tem? Ou não tem a proibição no dia, como é? Ainda tem, isso permanece. Sim. Boa tarde, Douglas. Só para acrescentar, Eliezer, boa tarde. Mas aí veja, viu, Eliezer, é interessante. Parece que incentiva. Quer dizer, você tem as proibições, tem a proibição da bebida alcoólica, mas aliás, o que se vê de gente bebendo, mas ali, rapaz, nem para ter a cara de pau assim, dizer assim, rapaz, eu vou pelo menos para um sítio, para a casa de um amigo, um local, mas bebe no centro da cidade, não tem a polícia mesmo ali, bebe, muitas vezes arruma confusão, como cede, bota o som alto, ou seja, muita gente, aliás, cria situações pagando. Douglas, a gente tem que observar o quanto a justiça se esforça para garantir um pleito que realmente todos possam votar, exercer esse direito do sufrágio universal de maneira organizada, as pessoas com a sua lucidez. É por isso que não se prende candidato, não se prende eleitores, né? A não ser nos casos bem especificados aí na reportagem do Raimundo. É por isso que não se pode consumir bebidas alcoólicas ou outros entorpecentes no dia da votação, que é para garantir que o eleitorado faça uma escolha certa, no sentido de ter pensado naquele voto, refletido, escolhido com toda a convicção os seus candidatos. Essa é a essência da democracia. É por isso que a justiça coloca essas determinações para colocar limites naquilo que possa ser ilegal, naquilo que possa atrapalhar, mas temos que confessar que a justiça eleitoral sozinha não tem toda a capacidade de fiscalização. Não tem um fiscal em cada esquina, em cada localidade. É importante também a colaboração da população, né, Esse é o ponto que a gente precisa destacar. Não adianta a imprensa fazer uma campanha, a justiça dizer que é proibido, se o próprio cidadão não tiver essa consciência, não der esse valor ao processo eleitoral. Então, como cidadãos, cada um deve fazer a sua parte também. Tássio Cruz, me diga uma coisa. Você acha que muita gente vai com tanta proibição, você acha que muita gente usa aquele ditado popular que diz que o proibido é mais atraente? Sem dúvida. Mas aí, Tássio, muita gente termina se dando mal com essa história, né? É verdade, e é comum, Douglas, né? Já vi histórias, né, de comércios, bares que fechavam a porta, mas lá dentro estava cheio de pessoas que fazem... Ainda tem, gente. Ainda tem muito, mas eu destacaria, Douglas, uma coisa que foi muito marcante para mim em 2018 e eu espero que não aconteça em 2022. Eu me lembro muito bem de 2018, os amigos devem se lembrar de várias fake news circulando na fila de votação. Eu me lembro de uma clássica de que o Alberto Youssef, o delator do Mensalão não, do Lava Jato, teria sido morto, né, no dia da eleição, e várias outras fake news que surgiram
durante o primeiro e o segundo turno, já na fila da votação. Eu me lembro dessa situação. Então, Douglas, eu espero que principalmente a Justiça Eleitoral esteja preparada para entender e para combater esse movimento que vai acontecer, deve acontecer de forma ainda mais intensa nos próximos dias, nos dias que antecedem a eleição, deve acontecer. E outra coisa que eu conversava com o Eliezer aqui, que sempre me deixou indignado e que eu tenho certeza que vai acontecer, é a sujeira, né, Douglas, do dia da eleição. Aqueles milhares de santinhos e materiais espalhados em frente às sessões eleitorais, né? Até aviões passam jogando e uma série de coisas que em pleno século XX, em pleno 2022, não cabe mais, né? Então eu acho que os candidatos deveriam ter o mínimo de decência, né, para evitar que isso ocorresse. E para concluir, Douglas, se não pode fazer a campanha e pedir o voto fisicamente, também não pode eletronicamente. É mandar santinho de candidato por WhatsApp, pedir voto em WhatsApp, também não pode. Né? Mas com certeza acontece no dia da eleição. Agora a manifestação silenciosa, não, ok, silenciosa, né? Você pode, reiterando, pode ser uma bandeira, uma toalha, não tem problema nenhum. Um chapéu, né? Você pode colocar o adesivo do seu candidato. Colar adesivo do seu candidato, não tem nenhum problema. Você pode, não pode fazer campanha, mas você pode ir. Mas sabia que do jeito que está polarizado, eu tenho ouvido até as pessoas dizerem que tem um certo receio de bom não ir, viu? com a camisa da cor do seu partido ou o bonezinho. Mas, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ter, né? Tem que ter bom senso, então, tem que ter calma, tem que. A polarização não pode significar. Pode até discutir, né? Mas, poxa, não pode se incomodar porque o outro está usando uma camisa verde, o outro se agredir, né? Um boné. Exato. Lembrando o seguinte, por exemplo, João, numa situação como essa que a Aida colocou, o Tasso colocou também, o Eliezer, que é, por exemplo, o cidadão tem seus candidatos, né? Aí resolve ir para a sessão eleitoral com a camisa de um candidato ou com um adesivo de um candidato. A lei faculta a ele esse direito, a lei eleitoral. Aí você começa, por exemplo, às vezes, eu já vi isso acontecer também, a piadinha na fila de votação. Você tem cuidado que, dependendo do tom da piadinha e tal, você pode ser preso ali na fila, viu? Sim. Você pode nem votar, você pode ser preso ali na fila, porque vai ter, em cada sessão, pelo menos um policial militar. Então, é preciso ter muito cuidado, porque... E detalhe, antigamente, sem esse acirramento como está hoje, até que as pessoas relevavam algumas coisas. Hoje, por nada, já se gera uma situação de conflito, João. Então é preciso ter muita prudência. E é uma questão cultural brasileira. O brasileiro gosta de política, gosta de eleições, e é o momento dele festejar a escolha do seu candidato, né? Claro, ninguém entra no mérito se o candidato é bom ou ruim, mas o cidadão tem o direito de gostar de um determinado candidato, se apoiar, votar e, consequentemente, se sentir alegre e satisfeito por conta disso. Então, o processo eleitoral é exatamente essa festa, né, da democracia. Todo cidadão tem o direito, e eu acredito que, obviamente, se sente feliz em escolher um candidato ali de forma espontânea, de defendê-lo. Claro, não pode fazer campanha, mas eu vejo como algo muito positivo ele poder manifestar e publicamente a sua escolha. É sinal de que ele acredita naquela escolha, tem convicção, exatamente. Então isso é da natureza política, e o brasileiro, o piauiense, sempre gostou. A questão política é cultural. No Piauí se fala de política eleitoral aos 4 anos, isso não é nenhum exagero, as pessoas gostam. Claro, é preciso melhorar o nível do debate, mas festejar a política é essencial, até porque é preciso lembrar que o contrário da política é o autoritarismo. Aí sim, no autoritarismo você não festeja porque você não tem nem opção, mas já que a gente vive numa sociedade democrática, que o cidadão tenha o direito de escolher o seu candidato e de festejar essa escolha, cumprindo a lei, obviamente. E aí, de fato, essa questão da lei seca, né, no período eleitoral é algo muito importante. É bom lembrar que a gente vive num momento, de certa forma, tenso político no Piauí e no Brasil. Eu diria que em nível nacional bem maior do que no Piauí, o que é um ponto positivo para o nosso estado, mas é preciso lembrar e ter a responsabilidade de escolher o seu candidato, de festejar por isso, mas dentro da legislação, cumprindo a lei, para que isso não se torne uma dor de cabeça e, claro,
vá terminar, né, tendo que prestar um esclarecimento, ou precisa se chamar, enfim, alguma força de segurança para tentar mediar algum conflito. Então, e às vezes até prejudicar sim, seu candidato. já né? que é um dia de O que vai ofender tá lá para votar no candidato dele, porque se ele for levado para a delegacia e for preso, não vai votar. Exato, vai prejudicar o candidato dele. Então é um dia a ser tratado como festivo, porque de fato é um dia festivo para os brasileiros. Olha, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí impugnou a chapa do PCO, da candidata Lourdes Melo. A candidata promete recorrer da decisão. O Eliezer Rodrigues traz todos os detalhes agora. Acompanhe. A candidata ao governo do estado, Lourdes Melo, e o seu vice, Clóvis José, do Partido da Causa Operária, o PCO, tiveram suas candidaturas indeferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por perda de prazo para a substituição do candidato a vice-governador. A chapa trocou o nome do vice por 3 vezes durante o processo eleitoral. Para a professora Lourdes Melo, a decisão é um ato de perseguição política, já que, segundo ela, todo o processo de registro das candidaturas aconteceu em tempo hábil. Nós atendemos todos os pedidos de documentação pedida pelo TRE. Nós também atendemos tudo que foi pedido no prazo correto, mas mesmo assim eles estão indefinindo a nossa candidatura. A candidata garante que continua na disputa e vai recorrer da decisão. A direita, os poderosos querem nos calar, mas não nos calarão. Continuamos, dizemos aqui agora diretamente para a população, que nós estamos recorrendo desta decisão e vamos recorrer até ao fim. Faltam 6 dias para as eleições e somos candidatas. Chamamos o povo a votar e lutar com o PCO, Partido da Causa Operária. Agora a questão aí, viu, Eliezer? A questão aí era recorrer, mas para quando? Cara, isso é domingo, tem tempo mais. Daqui que tramite esse processo. Vai tramitar esse processo para ter um resultado. Mas, aliás, fundamentalmente, qual foi a argumentação da Justiça Eleitoral? A candidata trocou o vice da sua chapa por 3 vezes. A data limite era 12 de setembro. O último se excedeu para o dia 13, ali foi na transição do dia. Entrou em alguns minutos no dia 13 de setembro. E como o sistema é todo informatizado, acabou que online mesmo ficou percebido, comprovado que o prazo foi ultrapassado. Mas foram 3 trocas, aliás? Isso, 3 trocas de vice. E aí ficou, portanto, comprovado que ela perdeu esse prazo para a formulação da chapa, abriu esse precedente, por mais que ela, a cabeça da chapa, esteja totalmente em dia, com todas as autorizações para ser candidata, mas a chapa majoritária ela é uma só, é formada pelos 2 candidatos, cabeça e vice. Se tem um problema, então a chapa não pode concorrer. Aliás, João Rápido, essa última troca aí foi o seguinte, foi a história da idade, né? Isso, exatamente. A história da idade. A pergunta que eu lhe faço, você tem esse dado aí, que é quando... Não, primeiro que eu devia saber, né? A questão da idade, para começar a história. Mas tudo bem. Quando ela foi comunicada que deveria trocar o nome do vice, havia tempo hábil para essa troca? Acredito que sim, havia um tempo limite e ela acabou se atrasando aí nesse processo. Agora vamos ouvir aqui o nosso querido João Magalhães. João, você acha que consegue, porque os terça para domingo a eleição? É muito difícil, viu, Douglas? Corre-se o risco aí da candidatura de Lourdes Melo ficar subjúdice até o dia da eleição, ou seja, o cidadão que for votar nela para governadora vai lá dar seu voto, mas esse voto não vai ser considerado voto válido, né? E é até interessante porque, como não é considerado um voto válido, ele não entra na contagem lá da necessidade de influenciar a realização de um possível segundo turno. Agora, a questão da legislação, esse erro, né, de escolher uma candidata na ocasião, na época ela tinha 27 anos, isso é um erro, de certa forma, amador, porque, obviamente, qualquer partido deve estar entrando no processo eleitoral, precisa, no mínimo, conhecer as regras. É uma regra básica, né? É uma regra básica, a assessoria jurídica, às vezes tem voluntário que oferece
E isso o PCO não teve, uma assessoria jurídica. Isso, mas assim, para quem está entrando no jogo, é preciso conhecer as regras do jogo, né? Depois não pode alegar não conhecer as regras do jogo. Não, eu cometi um ato falho porque não conhecia a regra do jogo. Não, automaticamente... Exatamente. Ela concorre a quantas eleições? 10 por aí. Então, essa mudança ocorreu em cima do prazo, né? Fora do prazo, na verdade, por isso que a candidatura está indeferida. Ela corre o risco, obviamente, do cidadão que escolhê-la para votar, registrar lá o seu voto no número, vai sair a foto dela, no entanto, esse voto pode não ser contabilizado como voto válido, o que influencia no cálculo geral na questão dos votos válidos, né? Se a eleição, de repente, pode ser decidida em primeiro ou em segundo turno, é algo bem interessante para a gente acompanhar. Lembrando que, além de Lourdes Mello, a candidatura de Jesse Lima também continua indeferida. Ela, por uma questão lá da convenção eleitoral, é verdade. O prazo está encerrando. São 2 nomes para o governo do estado que estão indeferidos, né? E teve novidade, Douglas, sobre a Jesse, acrescentando ao que disse o João. Sim. Na sexta-feira, ela já havia entrado com pedido de embargos declaratórios contra a decisão. Na sexta-feira, o promotor do Ministério Público Eleitoral, Marco Túlio Lustosa, votou, né, encaminhou o parecer contrário ao provimento dos embargos de declaração. Ou seja, para manter a decisão, a suspensão da candidatura. Isso, devemos ter uma decisão nos próximos dias. É outra, né, João? Que está aí, pode ser. A Jéssica foi lá atrás, ainda hoje não tem uma resposta, mas ainda candidata a Lourdes Mello que agora. Agora tem que se deixar, acho que tem que se deixar bem claro para o eleitorado das duas, né, tanto de Jéssica como de Lourdes Mello, que elas podem recorrer, que esse eleitorado pode continuar votando, vai votar o eleitorado que for, né? Eu acho que está na urna o número delas, porque elas podem recorrer e ao final elas podem ter seus votos computados. Mesmo depois da eleição, caso elas consigam reverter a situação, aí a Justiça Eleitoral tem que divulgar o total de votos. Pronto. Mas se essa decisão de impugnação for mantida até a última instância, for transitado em julgado, os votos nunca serão divulgados. Os votos nunca serão divulgados. É bom lembrar um fato até, vamos dizer, que é comum ocorrer, principalmente nas eleições proporcionais para vereador, deputado estadual e deputado federal, que são aqueles candidatos, né, que concorrem subjúdice, o eleitorado vai lá, votam neles, esse voto fica ali aguardando o julgamento, ou seja, ele não entra na contabilidade dos votos válidos, e aí às vezes no dia da eleição a Justiça Eleitoral divulga um determinado resultado, dizendo que aquele partido, aquela coligação elegeu tantos parlamentares, mas ainda, como ainda falta julgar uma determinada candidatura, isso lá na frente esse resultado pode mudar, né? Não, aí o João está falando proporcional, né? Isso, não é eleição proporcional. Não, você imagina aí como o João está dizendo, acontece proporcional. Aí, por exemplo, estadual, né? Os 30 eleitos para a Assembleia Legislativa são esses aqui. Sim. Bom, aí você termina o dia da votação com esses 30 nomes aqui, né? Sim. Aí tem 2 ou 3 candidaturas ali subjúdice. 2, 3 dias depois, os 3 revertem a situação. Quando contabilizam os votos, aí o quadro muda completamente. Totalmente. Quem escapou da porca vai para a boca da porca, quem está na boca, a porca tem que. Entendeu? Vomitar, como se diz, e aí. Tássio Cruz. A candidata Lourdes Mello disse que é vítima de perseguição. Isso, ela afirmou novamente, né, que, como o Eliezer colocou bem, os estão tentando acalar novamente, e ela, Douglas, fez duras críticas, chamou de picaretagem, revelou que é um ataque à democracia, né, a impugnação da candidatura, o indeferimento, né, da candidatura dela, mas como os colegas já disseram, né, cometeu erros básicos, né, que não deveriam, principalmente com a questão da indicação da segunda candidata a vice. A idade? E o problema, a situação é essa, e ela ainda, Douglas, fez ataques ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo ela, Alexandre de Moraes inviabilizou a vinda de recursos, né, ela recebeu R$3.000, né, do fundo partidário. Alexandre de Moraes teria prejudicado, né, Quer dizer, então que ela acha que o ministro Alexandre de Moraes deliberadamente prejudicou ela, Lourdes Mello, candidata a governadora do Piauí. Né? A quem ela já chamou de cabeça de ovo. Chamou o Renato também, nosso produtor parece aqui com o Alexandre de Moraes também. Não chamou de cabeça de ovo não, chamou, né, parecia com o Alexandre de Moraes, aquele que tem, ela disse, não chegou a dizer com o Renato não.
né? Mas é difícil assim a gente entender que o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem uma rixa pessoal com o candidato Lourdes Mello. Eu acho meio difícil isso acontecer, mas enfim, como tem na camisa dela, a opinião tem que ser respeitada, tudo bem, não tem problema. Vereador Luiz Sampaio, do Progressistas, vereador de Teresina, comentou sobre a reta final da campanha na capital. Tássio conversou com ele. Né, a campanha chegando na reta final, Dr. Silvio focando também em Teresina, até porque Teresina sempre foi o berço, né, histórico desse trabalho do Dr. Silvio, né? Teresina que deu 92% de aprovação ao Dr. Silvio, nós estamos otimistas que nós vamos sair daqui com a ampla maioria. E o objetivo para esse primeiro turno, o que se apresenta é uma decisão já no primeiro turno. Dificilmente a gente vai ter segundo turno estadual. Você imagina uma vitória no primeiro turno? Sim, na realidade os institutos de pesquisa há muito tempo apontam isso, né? E a gente tem essa confiança até pelas manifestações que nós encontramos nas ruas da cidade de Teresina. A receptividade pelo povo, o calor do povo é evidente diante da perspectiva de mudança. Bom, ainda sobre reta final da eleição, o vereador Joaquim Caldas, também vereador de Teresina, falou sobre a reunião dos vereadores da capital com o candidato do PT, Rafael Fonteles, que aconteceu ontem. Vamos acompanhar. Uma reunião mais de congregar, né, de juntar as lideranças. Mostrar que a gente está bem sintonizado com a cidade e eu acredito que a tendência de Teresina é Rafael ganhar em Teresina. A expectativa é de decisão no primeiro turno. Todos os cenários apontam que não haverá segundo turno. A expectativa é de vitória no primeiro turno, Rafael? Sim, está bem trabalhada a rua, né? A voz da rua aí está apontando isso. Estamos caminhando muito, fazendo muitas reuniões, estamos fazendo muitas caminhadas, carreatas. Bom, tá aí a manifestação de Aloysio Sampaio, que é partidário de Silvio Mendes, e a manifestação do vereador Joaquim Caldas, que é partidário de Rafael Fonteles. Coloca a hora certa aí na tela, por favor, Fabrício. São 15 horas e 26 minutos, não tem muito tempo. Vamos aqui agora para a nossa audiência. Coloca a foto na tela aí, por favor. Prepara também aí. Prepara também aí a chamada para domingo. Esse aí é fã, viu? Edna Maciel. Esse aí é fã, é motorista de aplicativo. Antônio, Renato me ajuda aí, Alcântara, né? Antônio Alcântara, motorista de aplicativo que nos assiste. Sabe tudo de televisão. Se tu visse a fofocalhada que ele fez, que eu não posso falar dos nossos colegas, tanto daqui como de outras emissoras que saem, que entram e me perguntando um monte de coisa. Obrigado, Antônio, pela audiência. Hein? Obrigado aí pela audiência. Agora você veja só. Você veja só. Muito embora esteja sendo preparado uma estrutura alimentar especial para nós que vamos participar da cobertura, né? Aqui na vocês, né? Nosso segundo piso, a senhora também. Aí o que é que acontece? Só de noite. Aí eu aqui me segurando na quentinha com o João trazer de moto de chapéu, o pirão, o calé caipira. Aí isso aí foi para mim. O que eu vou mostrar agora foi para mim. Mandou para mim. Mas eu, quando não quero dividir esta vergonha só, quero compartilhar com meus amigos. Olha aí quem mandou uma foto aí, olha aí. Vê aí. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tássio Cruz, passando bem, hein? Eliezer, Edna Maciel, João Magalhães, tem Otávio Ribeiro, né? Como é o nome daquele Paçoca, eu acho. Rapaz, tá aí, é o Nenê. Olha aí, meu primo. Nenê. Como é que reclama dessa diária? Não gosta de tirar foto. Hein? Como é que reclama dessa diária? Não entendi. Como é que reclama dessa diária? Bom desse jeito. Mas a diária, olha, você diária gorda. Ganhar, Eliezer, o diário para estar numa situação dessa. Aí, ó, tá aí o Otávio Ribeiro comendo aí, ó, paçoca, só passinho por alto, dá pra identificar, ó, paçoca. Gente, eu amo paçoca. Maria Isabel, carne de sol. Acho que tem macaxeira ali no Tem macaxeira. Que não dá pra gente aumentar aí. Ovo. Essa e o imagem. Nenê disse que não come, tá de regime, viu, Nenê? Dá pra ver pelo pratinho dele. Pelo pratinho dele. Ei, Tássio, como é?
Dá pra ver, pelo pratinho dele dá pra ver que ele tá de... E aqui atrás do Otávio, quem é atrás do Otávio? Zeca, nosso grande amigo. É Zeca. Ah, o Zeca. Rapaz, o Zeca também não tá de regime, não. O que mais que tem nesse prato, Renato, nessa mesa? O Renato sabe. Ó, disse que o maior prato... O James é o seguinte, ele como é cinegrafista, que ele é menino, a posição dele é atrás, é estratégica, porque tem um ângulo da foto. Escondeu o prato lá, ó. Olha lá, entendeu? Não dá pra ver não. E outra coisa, é a Siri de Coca, ele disse que é o quinto, dá o almoço. Ei, dá um abraço, Otávio. Boa viagem. Pode humilhar aí, porque domingo, enquanto o Otávio estará comendo, se acabando em Campo Maior, domingo nós estamos aqui, toda a equipe reunida, como nós dissemos aqui desde o início da cobertura, que seria uma cobertura histórica do sistema O Dia de Comunicação. Nós vamos encerrar essa cobertura com um trabalho intenso durante o dia da votação, até a divulgação dos eleitos. Governador, presidente, vice-presidente, governador, vice, senador, deputados federais e deputados estaduais. Né? Vamos então acompanhar aí o que o Dia TV preparou para o domingo. Veja. A cobertura das eleições na O Dia TV vai começar logo cedo com flashes ao vivo nos principais locais de votação. Nossas equipes vão acompanhar o voto dos candidatos ao governo do estado. E a partir das 16h30, os comentaristas políticos do sistema O Dia de Comunicação vão fazer uma análise do dia a dia da votação, até o final da apuração, com a divulgação dos resultados e entrevistas com os candidatos eleitos. Eleições 2022 na O Dia TV. Oferecimento Piarte, ITT Net, Cercos Nordeste. Olha a hora certa aí, hora certa na tela para você que está nos acompanhando. Fim de jornal, já? 15 horas e 31 minutos. Ela não chamou o senhor de, né? Só disse que parece, né? Só parece, foi. O Renato está aqui confirmando que só parece. Obrigado, Edna Maciel, João Magalhães, Elias Rodrigues, meu amigo Tássio Cruz, obrigado. Mais um agradecimento hoje em nome do senhor Antônio Alcântara. Mostra mais uma vez aí, senhor Antônio Alcântara, na audiência do jornal O Dia News. Mostra a foto aí, muito obrigado. Em nome dele, eu agradeço a audiência de todos que estiveram conosco até agora. Prometendo voltar amanhã, só que tem aí o comando geral. Papoca aí que o homem está zangado. Vai lá. Comando geral, amanhã a partir das 6 horas da manhã, FM O Dia 92,7. A partir das 7h30, também na O Dia TV, com as primeiras informações do dia para nossa audiência. E a gente volta amanhã, depois... Essa propaganda eleitoral até quando mesmo, hein? Quinta-feira. Sexta-feira volta ao normal, viu? Então amanhã a gente dá volta depois da propaganda eleitoral, a 1h25 aqui pela O Dia TV, no sistema O Dia de Comunicação aqui, ó. Pode confiar. Até amanhã.